Coloca a mão no seu coração aí. Você que está em casa também, participe do culto, coloque a mão no coração e diga: Senhor Jesus, fala comigo, porque eu quero viver um relacionamento verdadeiro contigo. Eu quero viver mais intenso. Eu quero viver um relacionamento significativo com o Senhor. Eu quero ser melhor. Eu quero fazer melhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo essa série, Ser e Fazer Melhor. Queridos, o mundo lá fora está sempre cobrando aprimoramento profissional, aprimoramento do líder, aprimoramento da chefia, profissionais melhores. O mundo lá fora está procurando pessoas que querem ser melhores naquilo que elas estão empreendendo fazer. Então nós, por excelência, já por nascimento, por berço na nova criação, nós precisamos ter uma mente de pessoas que fazem bem as coisas e pessoas que são melhores em tudo. Mas eu não estou falando isso apenas para dizer que você, lá na sua empresa, tem que ser competitivo. Eu estou dizendo que você precisa ser melhor, porque o seu padrão é de excelência. O seu padrão é de alguém que foi nascido e regenerado, transformado, curado, liberto, e você precisa ser melhor, amém? Você foi gerado em Deus, você é nova criação, você precisa ser melhor, porque Deus é um Deus perfeito, porque Deus é um Deus de perfeição. Então nós, servos do Senhor, precisamos ser melhores. E nós precisamos fazer melhor. Eu dei uma dica a você no domingo passado, que quando você estiver fazendo qualquer coisa, faça uma simples pergunta: isso pode ser melhor? Isso pode ser feito de uma forma melhor? Ou você pode perguntar aí dentro do seu coração: eu posso ser melhor do que eu sou hoje? Eu posso ser melhor? Não um ser humano humanizado, como a sociedade prega, não um ser como a sociedade tem cobrado, de perfeição, mas ser melhor na essência. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Mantenha a sua Bíblia aberta aí no livro de Romanos, e nós vamos passear dentro desse texto, e nós vamos falar com você nessa noite sobre 4 relacionamentos que nós podemos ser melhores. Relacionamentos que nós podemos fazer melhor. Romanos capítulo 12, nós vamos ler 21 versículos, coisa rápida. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos,
formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratique a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-os. Vamos lá. Eu espero em Deus e foi orado por mim nessa noite para que isso não acontecesse. E eu creio que Deus vai nos dar condições de falar e ministrar ao coração da igreja no sentido de que nós precisamos ser melhores nos nossos relacionamentos. E se a voz falhar, a gente vai pausar, tomar uma água e continuar. Do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo fala insistentemente no livro de Romanos sobre a cruz de Cristo, sobre o trabalho que Jesus exerceu, sobre o ministério de Jesus e de como ele se fez por nós na cruz do Calvário. Mas nesse texto, Paulo foca nos relacionamentos. Ele fala de relacionamentos. Se você prestar bem atenção, e a gente vai falar aqui parte a parte, você vai perceber que Paulo está falando de relacionamento. Paulo, então, está falando para a gente de relacionamentos. Eu acho que eu tenho que ir um pouco mais devagar, né? Paulo está falando para a gente sobre relacionamentos. E o primeiro relacionamento nosso que pode ser melhorado é o nosso relacionamento com Deus. No verso 1 e 2 ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Há nesse primeiro momento aqui, de um relacionamento melhor com Deus, duas palavras que podem encontrar um eco mais forte no nosso coração. Mas antes de falar sobre ela, eu quero dizer o seguinte a você. O primeiro momento, nós precisamos entender que Cristo entregou o seu corpo na cruz do Calvário por nós, que Ele viveu a morte de cruz e a ressurreição por nós. Agora nós devemos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Sabe, meus irmãos, muitas vezes eu olhei para esse texto e eu entendia que o meu corpo deveria estar lá, no lugar de Cristo talvez, mas eu sempre olhei para esse texto pensando assim, o meu corpo precisa ser um sacrifício vivo ao Senhor. E como eu deveria matar o domínio dessa carne. Mas Deus, nessa noite, nessa semana, melhor dizendo, trouxe uma revelação diferente ao meu coração.
Orando e estudando a respeito desse texto, eu entendi que o meu corpo é um sacrifício vivo para o Senhor, não porque ele precisa ser morto nas suas vontades, mas porque Deus habita em mim. Porque eu sou morada de Deus, eu sou templo de Deus, eu sou casa de Deus. Por isso, esse corpo é um sacrifício vivo a Ele, por habitação. Então, queridos, quando Paulo está dizendo para nós que nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, essa palavra apresentar, ela tem um sentido de entrega total. Eu preciso entregar o meu corpo ao Senhor numa entrega total. Acontece conosco, no nosso relacionamento com Deus, é que nós, por vezes, nós entregamos o nosso corpo, ou nós entregamos a nossa adoração de forma parcial. A gente entrega metade. A gente não entrega tudo. A gente só entrega um pouco. Mas esse termo apresentar é um convite para a gente apresentar o nosso corpo de forma inteira. É uma entrega total, é uma entrega definitiva. Querido, ninguém mora na metade de uma casa. Aquilo que nós chamamos de casa é a nossa habitação. Eu, pelo menos, entendo que você lá na sua casa tem liberdade de ir e vir em todos os ambientes da sua casa. Você não está restrito a apenas um ambiente. Não, eu só posso ficar na cozinha, eu não posso sair daqui. Eu tenho que dormir na cozinha, eu tenho que morar na cozinha, Não é dessa forma. Aquele que habita numa casa, ele tem o controle total da casa. Ele entra em todos os ambientes. E quando eu digo que nós precisamos apresentar o meu corpo como sacrifício ao Senhor, eu estou dizendo a Ele que Ele tem permissão para estar em qualquer ambiente do meu coração. Amém? Antes da nossa conversão, nós oferecíamos o nosso corpo ao pecado. Mas agora, o nosso corpo é um sacrifício vivo ao Senhor. Não oferecemos mais esse corpo para o pecado. E queridos, querendo ou não, o pecado não entra na nossa vida senão através dos nossos desejos e vontade. Primeiro ele vem ao nosso coração. E depois do nosso coração, ele parte para a ação. É por isso que Paulo está dizendo para nós, é por isso que nós podemos entender que o nosso corpo é morada do Espírito Santo e não mais uma habitação para o pecado. O meu corpo é templo vivo, é morada de Deus. Foi comprado por um alto preço. E nós devemos, então, entregar o nosso corpo totalmente a Deus. Deus não quis habitar em casas feitas por mãos humanas. Ele não escolheu palácios ou templos como habitação, mas Ele escolheu um coração de um servo. Ele escolheu o coração de alguém que se dispôs a entregar a Ele, na totalidade do seu ser, a sua vida. Isso muda para nós algumas coisas. Durante essa semana eu estava conversando com um jovem aqui na igreja que me ajudou muito nessa palavra, porque ele me levou a entender que santidade não é apenas fugir do pecado.
Santidade não é apenas separação do pecado, mas santidade é aproximação de Deus. Santidade é nos aproximarmos de Deus, entregando todo o nosso ser a Ele. Quanto mais perto do Senhor eu estou, mais longe eu estou do pecado. Quanto mais perto eu estou do Senhor, mais forças eu tenho para resistir o mal. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais força eu tenho para vencer o maligno. Quanto mais perto de Deus, mais santidade. E eu e você precisamos buscar melhorar o nosso relacionamento com Deus. Agora, pasmem os senhores e senhoras. Não é buscar um relacionamento com Deus lá do céu, mas é buscar um relacionamento com Deus lá dentro do seu coração. Ele não está longe de você. Ele não vive longe de você, Ele habita em você. Ah, como a gente ora de forma errada. Senhor, olha para nós. Ó, Senhor, e a gente sempre imagina o céu. Mas é dentro do nosso coração. Então, Deus está dizendo nessa noite que o nosso relacionamento com Ele precisa ser melhorado quando nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício total a Ele, como morada total. Eu e você precisamos então apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Em segundo lugar, esse texto fala para nós, no versículo 1 e 2, fala sobre a transformação da nossa mente. A transformação do nosso entendimento. E não vos conformeis com este século, diz uma versão mais antiga, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há duas coisas que nós precisamos ver aqui. A primeira é a conformação. Queridos, o mundo trabalha para que a gente se conforme com ele. Eu vou tentar explicar para você isso de uma maneira muito simples. Todos os anos, lá nos Estados Unidos, ou em alguns estádios de futebol aqui do Brasil, as pessoas pegam e colocam lá um quadrado, um retângulo, né? Alguma coisa em que um artista coloca a sua mão em uma massa mole, ou coloca o seu pé em uma massa mole. E aquela massa é o molde do pé de um artista, das mãos de um artista, de um jogador de futebol. Aquilo está sendo, ele está tirando um molde dos seus pés. Eu lembro que um dia a Isabelle foi no dentista, porque ela tinha a mordida cruzada, né? E aí, ela precisou fazer um molde para colocar o aparelho. E aí colocaram dentro da boca dela tipo um sorvete, um picolé, e ela mordeu aquilo para tirar o molde. O molde dos dentes. O mundo luta para você tomar a forma dele. O mundo luta para que você tome a forma dele. O mundo deseja que a gente se conforme com a nossa forma de viver. O mundo deseja que nós nos conformemos com a situação da vida. O mundo deseja que a gente se conforme com a situação do pecado. O mundo deseja que a gente se conforme com a gente mesmo. Mas, meus irmãos, nós somos chamados para sermos inconformados. Nós somos chamados para sermos inconformados.
Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nossa origem é celestial, o nosso DNA é divino, nós somos filhos do Deus eterno. Deus é um Deus todo-poderoso e não podemos nos amoldar ao esquema do mundo. A segunda palavra desse verso que nos chama a atenção é a palavra transformar. Se não podemos nos amoldar a este mundo, então precisamos transformá-lo. Os crentes são exortados a deixar que a renovação da sua mente, pelo poder do Espírito Santo que habita em você, transforme a sua vida em conformidade com a vontade de Deus. Então, nosso relacionamento com o mundo, ele precisa ser melhorado. E o nosso relacionamento com Deus precisa ser melhorado. Então, quando nós não tomamos a forma, como nós temos uma nova mente, a gente parte para a transformação do mundo. Não devemos ser como o camaleão, que assume as cores daquilo que o cerca. Somos transformados para transformar. Somos curados para curar. Somos ligados com Deus para ligar pessoas com Deus. O seu relacionamento com Deus precisa ser melhorado, para que o seu relacionamento com o mundo seja transformado. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos nos acostumando com a onda daquilo que o mundo coloca para nós. A gente está se acostumando. Lembra lá que algumas coisas no passado eram reprovadas, hoje são aprovadas. E aquilo que era aplaudido antes, agora está sendo reprovado. Então, nós precisamos ser melhores no nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus pode transformar o mundo. O nosso relacionamento com Deus transforma o nosso relacionamento com o mundo. O nosso relacionamento com Deus, pega isso aí, grava no seu coração. Se você sair daqui, mesmo rosto de frio, mas levando isso no seu coração, a sua vida vai mudar. O nosso relacionamento com Deus muda o nosso relacionamento com o mundo. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós deixamos o pecado de lado. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós não nos conformamos com esse mundo. O nosso relacionamento com Deus pode ser melhor. O seu relacionamento pode ser melhor. Como o Cleverson falou, toda sexta-feira nós estamos juntos. A gente tem feito um discipulado junto. E eu estou dando glórias a Deus e também louvando ao Senhor, porque o discipulado está se tornando algo normal na nossa vida. Então eu faço vários discipulados durante a semana, com alguns adolescentes, com alguns homens. E tem alguns outros aqui também que de forma espontânea começaram o relacionamento de discipulado, de cuidado mútuo. Mas o Cleverson e eu, voltando na história que é principal aqui, que é o exemplo para nós estamos estudando um livro. E a gente parou no capítulo 11 desse livro porque o autor disse que o nosso relacionamento com Deus pode ser melhor. E ele nos dá uma dica de como melhorar o nosso relacionamento com Deus. Faça um diário de oração, coloque lá quando Deus responde, quando Deus não responde. Coloque aquilo que você está vivendo. Aprenda a ouvir Deus. Então nós somos chamados para apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor, entregando o nosso coração de forma total, para que o nosso relacionamento com Ele mude e o nosso relacionamento com o mundo mude também. E como eu falei a você, que nessa noite você ouviria sobre relacionamentos que são transformados, que podem ser melhor. Nós temos um outro relacionamento que o texto nos diz,
é o relacionamento com nós mesmos. Como é que você se relaciona com você mesmo? O cristão precisa ter uma visão correta de si mesmo. Romanos 12, 3 vai dizer para nós: porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós, que não pensei de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Paulo está dizendo para nós, olha, tem uma maneira de você olhar para dentro da sua vida. Tem uma maneira de você pensar você mesmo. E aqui, em ser, eu posso ser e fazer melhor, eu posso ter um relacionamento comigo diferente. E eu quero usar aqui nessa noite duas questões muito simples. Ou não, duas questões muito complexas, melhor dizendo. As palavras são simples, mas as questões são complexas. A primeira é que nós precisamos aprender a nos relacionar com o complexo de superioridade. Uau! Nós precisamos aprender a nos relacionar com o complexo de superioridade. Tem gente que é muito superior. E eu espero que eu não esteja aqui ofendendo você, mas a gente pensa, eu sou muito superiorzão. Eu sou o cara. Né? Tem alguns até que cantam a música do Roberto. Esse cara sou eu. Né? Pensa. A gente vive cercado de pessoas em que a gente acha, eu sou melhor do que você. Eu sou melhor do que fulano. Eu sou melhor do que ciclano. Então a gente tem o complexo de superioridade. Não podemos pensar acerca de nós mesmos além daquilo que convém. O texto acabou de dizer para nós. Não pense você além daquilo que você imagina de você mesmo. Não há espaço no coração do crente onde habita o Espírito Santo, onde Deus fez morada. Não há espaço para soberba, arrogância, altivez de coração. Você foi salvo pela graça. O Espírito Santo habita em você. Então, tudo que temos e tudo que somos, nós recebemos dele. Você está me entendendo ou você só está com frio? Está me entendendo? Que não há, para a gente aqui, a questão de uma superioridade. Quando Paulo está falando à igreja de Corinto sobre os dons, lá no capítulo 12, ele mostra o exemplo do corpo. E ele diz, olha, imagine, não pode os olhos dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça dizer aos pés, eu não preciso de você, eu não preciso de vós. Porque todos nós, nos nossos relacionamentos, precisamos de alguém. Nós precisamos de alguém ao nosso lado. Então não pense mais do que você é. Mas também tem um outro lado. Tem aqueles que vivem num complexo de inferioridade. Todo mundo é melhor do que ele. Todo mundo é mais capaz do que ele. Todo mundo tem uma condição melhor de vida do que ele. Um complexo de inferioridade. Se no complexo de superioridade a palavra é eu posso, que brota da boca daquele que tem o complexo de superioridade, daquele que tem o complexo de inferioridade, é eu não posso. Eu não posso isso porque eu não tenho capacidade. Eu não posso isso porque fulano faz melhor. Eu não posso isso porque ciclano vai tecer uma crítica contra mim. Sabe, queridos, o que Paulo está dizendo para nós, para a gente melhorar o nosso relacionamento conosco mesmo é o seguinte: se o seu ponteirinho da superioridade está lá em cima, baixe um pouquinho ele, você não é tudo isso. E se o seu ponteirinho
da inferioridade está lá embaixo, levanta ele um pouquinho, porque você também não é tudo isso. Você está me entendendo? Amém? Diga, eu recebo. Eu não sou tão inferior assim. Está me entendendo? Que ele está dizendo para nós, que melhore o seu relacionamento com você. Melhore o seu relacionamento com você. Não vá lá em cima, onde alguém pode estourar o seu balão. Mas também não fique lá embaixo, onde você vai ser só tapete pisado. Equilibre o ponteiro. E quando nós equilibramos o ponteiro, nós estamos dizendo o quê? Senhor, a tua graça me basta. Senhor, eu me aperfeiçoo na fraqueza. Senhor, o Senhor é tudo por mim. Senhor, o Senhor é a minha rocha. O Senhor é o meu sustento. O Senhor é quem me guia. Terceiro relacionamento, porque nós temos ceia daqui a pouco. Relacionamento com os irmãos. Nosso relacionamento com os irmãos podem ser melhorados. Nosso relacionamento com os irmãos podem ser melhor. E aí, Romanos 12, de 9 a 16, eu não vou ler todo o texto, mas Paulo vai dizer para nós que o amor é a base dos relacionamentos. Nós devemos edificar todos os nossos relacionamentos no amor. Nós podemos pensar que assim como uma receita de um bolo gostoso tem vários ingredientes, também na receita do amor há vários ingredientes. E eu vou só citar aqui de forma superficial para você. Primeiro, o amor seja sem hipocrisia. Precisa ser sincero. O nosso amor precisa ser sincero. Depois, detestai o mal e apegai-vos ao bem. Isso é discernimento espiritual, é um ingrediente do nosso amor. Afeição, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. 12, parte 10, ou 12 e 10, parte A. Afeição, nós precisamos buscar afeição. Honra, preferindo-vos em honra uns aos outros. Entusiasmo, no zelo não sejais remissos. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Na paciência, regozijai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação e na oração. Na generosidade, compartilhe as necessidades com os santos. Hospitalidade, praticai a hospitalidade. Boa vontade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoei. Amaldiçoais. Simpatia, alegrai-vos com os que se alegram, chore com os que choram. Harmonia, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Humildade, em lugar de ser orgulhosos, concedei com o que é humilde. Condescendei com o que é humilde. Querido, você entende que você pode viver, você pode ser e fazer melhor no seu relacionamento com os irmãos? O Ney trouxe um exemplo claro aqui para nós hoje. E eu nem tinha colocado na mensagem, porque eu não sabia que o Ney ia falar. Não é óbvio? Nós podemos nos relacionar melhor. Nós podemos nos aproximar melhor das pessoas. Sabe, querido, lá na minha célula e na sua célula, se a gente ficar só no grupinho fechado, se a gente ficar só com aqueles que nós já temos uma ligação, a nossa célula não vai crescer. Porque o ingrediente principal da célula é o amor, e o amor também tem outros ingredientes que a gente precisa colocar na mistura. Sabe, querido, os seus relacionamentos podem ser melhor, a partir daquilo que você já experimentou do amor. O nosso problema é que nós ficamos esperando o outro, sempre do outro, sempre do outro. Mas a partir do meu coração, experimentando o amor de Deus, que é completo por mim, eu posso me relacionar de uma forma melhor com você.
na necessidade, na humildade, na harmonia, em muitas outras áreas. E como eu disse, eu ia citar de forma muito rápida aqui para você. Mas também há relacionamentos que precisam ser melhorados, precisam ser melhor. E você pode fazer isso de forma melhor. Paulo diz sobre os relacionamentos com os inimigos. Uau! Pastor, mas crente tem inimigo? Tem. Crente tem muito inimigo. Às vezes até dentro de casa. Às vezes no trabalho. Às vezes na escola. Nós temos inimigos. O que nós não podemos é fazer inimigos. É diferente. Inimigos nós vamos ter. Os homens bíblicos tiveram inimigos. Porque aceitaram uma missão de Deus e aquela missão trouxe um desafio, trouxe descontentamento e gerou-se inimizades. Jesus teve inimigo. Paulo teve inimigo. Os discípulos tiveram inúmeros inimigos. Mas eles não fizeram inimigos por vontade própria. Querido, o que eu quero aqui que você olhe e observe é o seu posicionamento, não é o posicionamento do outro. O que eu quero que você observe é o seu posicionamento como servo do Senhor, como aquele que entregou a sua vida na totalidade no altar de Cristo, como aquele que o Espírito Santo habita. Eu não posso fazer inimigos. O meu posicionamento precisa ser diferente. Para finalizar, então, eu quero destacar aqui para você algumas coisas para que você entenda melhor como se posicionar. Em primeiro lugar, nós não devemos retaliar. Não torne a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. A Bíblia está dizendo para mim e para você, você não faz inimigos, mas você tem inimigos, mas a sua posição agora não é de retribuir o mal com o mal. No Antigo Testamento, na lei mosaica, olho por olho, dente por dente, dedo por dedo, perna por perna. Na graça, não retribua o mal com o mal. Em segundo lugar, não devemos criar conflitos desnecessários. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. A gente não cria conflitos. A gente soluciona. Nós somos chamados para ser bombeiros em situações difíceis, em situações de dificuldades, em conflitos. Então, nós não podemos gerar conflitos. Nós somos da paz. Nós somos as pessoas que levam a Shalom de Deus. Aqueles que, onde ele entra, o ambiente é mudado por completo. Presta atenção, não só porque eu sou pastor, mas às vezes eu estou em alguns ambientes em que as pessoas estão acostumadas a falar palavrões. E aí a pessoa solta um palavrão porque ela não tem o controle, né? Não recebeu ainda o controle do Espírito, não entendeu que crente não fala palavrão e tal, e de repente solta um palavrão e diz, perdoe, pastor. Não é por causa da autoridade, mas é por causa da presença. Da presença de Deus. Terceiro lugar, não devemos vingar-nos das pessoas que nos fazem o mal. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, dai
lugar a ira, e está escrito: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. O verso 19. A vingança é algo do Senhor. Tem muito crente que sai, tem muita gente que alguém leva um pisão no calo e ele sai doido para vingar. Sai doido para se vingar. Mas na verdade, no meu relacionamento com o inimigo, quem vinga é Deus. Eu estou aqui para abençoar a vida dele. Em quarto, não devemos guardar mágoa. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O perdão não é apenas o cancelamento de dívida, mas é restauração. É restauração. Não devemos apenas não apenas devemos deixar de revidar, mas também não podemos deixar de socorrer quando o inimigo precisa de você. E fazendo isso, diz a palavra, amontoará brasas de fogo na sua cabeça. Queridos, alguém já queimou a mão aqui? Você já queimou o dedinho? Você estava lá fritando aquele bife de zóio, né? O bife zoiudo com zóio amarelo. E de repente ele fez estourou e a gordura pegou aqui em você. E aí você corre e coloca embaixo da água gelada. E tem alguns que correm e coloca Colgate, né, para refrescar. Só de falar, presta atenção, olha como é a nossa mente. Só de falar sobre a gordura que pingar no braço da gente, você não sentiu uma dorzinha aí? Você não sentiu um arrepio? Não foi ruim? Imagina amontoar brasas de fogo sobre a cabeça de alguém. A Bíblia está dizendo para nós que quando nós devolvemos o mal que a gente recebe com o bem, vai causar uma confusão tão grande na cabeça daquele cara, que ao invés de tomar de pirona 1 grama, ele vai querer tomar de pirona de 10 gramas. Não tem, né, Rosilei? Mas ele vai ter uma tremenda dor de cabeça. Porque ele não entende. Eu estou perseguindo e ele está me fazendo bem. Eu estou perseguindo e ele está me tratando de uma forma diferente. Cristo em nós nos faz agir de forma diferente. Podemos relacionar de forma melhor com os nossos inimigos. Em quinto lugar, e para encerrar, não devemos ser derrotados pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Quero resumir dizendo o seguinte: você recebe alguma coisa com o mal, pague com o bem. Para finalizar a historinha daquela senhora que recebeu um pote de esterco. Vocês conhecem? 2 vizinhas, morando lado a lado, uma do lado da casa da outra, tiveram, por alguma questão fatídica da vida, um desentendimento. A vizinha da esquerda disse assim: eu vou aprontar com essa minha vizinha. E ela foi lá então e pegou um balde e encheu de esterco, arrumou tudo bonitinho e colocou lá, né, fez até papel, colocou papel de presente e levou para a vizinha da direita e disse: olha, eu te trouxe um presente. E ela entregou. Passado algum tempo depois, a vizinha da direita pegou e colheu rosas, e ela fez um buquê de rosas vermelhas, bonita, e entregou para a vizinha da esquerda. A vizinha da esquerda colocou a mão na cabeça e começou a pensar: eu dei um balde de esterco para ela, ela me deu rosas. E aí ela ousou perguntar: querido, você já fez isso, não faça mais. Olha,
Como é que pode? Eu estava com tanto ódio no coração que eu te dei um balde de esterco e você me deu flores de volta. A vizinha da direita que, disse, cada um dá o melhor que tem para o outro. Cada um dá o melhor. Cada um dá o que tem de melhor. Mas na verdade, queridos, a gente não pode pagar o mal com o mal. Aquela mulher entendeu no coração, não posso pagar o mal com o mal. Eu e você não podemos pagar o mal com o mal. Nós vamos sofrer? Vamos sofrer. Mas nós não podemos pagar o mal com o mal. Amém? Feche os seus olhos. Depois de um começo muito complicado para nós, a gente até finalizou bem, graças a Deus. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos ser melhores nos nossos relacionamentos. Nessa noite, Senhor, nós falamos sobre o relacionamento contigo, que pode ser melhorado, porque o Senhor habita em nós. E ao invés de olhar para o alto, vamos olhar para dentro do nosso coração. Ah, Deus, o Senhor falou que nós podemos melhorar o nosso relacionamento também conosco mesmo, sem pensar melhor que somos os melhores, mas sem pensar também que vivemos no limbo, na inferioridade. Ah, Senhor, o Senhor falou do nosso relacionamento com o próximo, que nós precisamos amar, e nesse relacionamento com o próximo, o ingrediente principal é o amor, mas ele vem com um conjunto de outros ingredientes que facilitam a nossa expressão de amor, que facilita a gente demonstrar amor aos outros. O Senhor também ministrou o nosso coração, dizendo que nós temos que ter um relacionamento diferente com os nossos inimigos. E entendendo, Deus, que nós não pagamos o mal com o mal, que nós não retribuímos, que a vingança não é nossa, e que fazendo o bem àqueles que nos perseguem, nós vamos amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. Nós declaramos, Pai, melhora o nosso relacionamento. Queremos ser, sim, melhores. Queremos ser melhores. E queremos fazer melhor. Em nome de Jesus. Amém.